Programa Transformando Vidas, com o apóstolo Rovilson e a apóstola Cristiane de Oliveira. Muito bom dia a você que tem acompanhado o programa Transformando Vidas. Meu amado, quero mandar um abraço aí a toda a Poste de Caldas, também Bandeira do Sul, Santa Rita de Caldas, Botelhos, Cabo Verde, Machado, Serrania, até Alfenas, né? Todo esse sul de Minas, cidade que nós não ainda estamos levando a palavra de Deus. Talvez nós esquecemos de alguma cidade aí, mas que o Senhor esteja abençoando ricamente a cada cidade, a cada vida, aí também na zona rural, pessoas que têm assistido o nosso programa. O Senhor esteja abençoando ricamente a sua vida, em nome de Jesus. Hoje nós vamos estar falando sobre o chamado e a fuga de Jonas. O chamado e a fuga de Jonas. O chamado ministerial, muitas vezes a gente renuncia, né? Deveria renunciar as coisas da nossa vida, a gente renuncia o chamado. Isso daí pode trazer uma consequência espiritual, pode trazer um problema muito sério para a nossa vida. Mas antes disso, você vai acompanhar os videozinhos do nosso programa. Nós tivemos aqui os 12 dias, né? Cada dia para o mês desse ano de 2020 também, com todo o projeto ali da igreja, os núcleos avivalares, e você vai estar assistindo também um videozinho que fala sobre a unção. O que é essa unção, né? Porque a unção que isso aí traz sobre a nossa vida. Logo em seguida retornaremos. E acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada do teu ombro, e o seu jugo do teu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção. Isaías 10, 27. O jugo era uma peça que unia bois para que andassem na mesma passada. Era colocado no pescoço e permitia que o dominador controlasse plenamente quem os usava. Aqui, Deus usa uma linguagem conhecida para mostrar ao povo que eles estariam com um jugo e cargas no pescoço por um tempo, ou seja, seriam dominados por outra nação, por problemas trazidos pelo inimigo, por causa da sua desobediência. Essa é a representação do juízo que receberiam da parte de Deus, quando Deus usasse a Síria contra Israel. Quando estamos vivendo fora do propósito de Deus, o inimigo se apodera dessa situação para nos aprisionar. O jugo é uma prisão que muitas vezes nem percebemos, mas através das ministrações da palavra de Deus e da unção, esse jugo é quebrantado. A palavra unção em hebraico é shemen, que significa gordura ou óleo. Aqui é usada de forma simbólica. É traduzida como unção na tradução de Almeida, revista e corrigida, pois em Isaías parece indicar que a vitória de Israel, o jugo será despedaçado, aconteceria devido à unção de Deus, a força do Senhor, a unção vinda do Todo-Poderoso em favor do seu povo. Em outras traduções, a palavra unção vem como gordura, indicando que o significado do texto indicaria que Deus faria seu povo forte novamente, para resistir e vencer os inimigos. Daí a ideia de gordura, de estarem fortes, fortalecidos pelo Senhor. Ambos os significados demonstram a ação de Deus em favor do seu povo. Dessa forma, a unção que despedaça o jugo, que destrói os pesos malignos
que existem em nossas vidas só pode vir do Senhor. Não temos forças em nós mesmos para realizar tamanha obra contra os inimigos. Deus fez isso em Israel, o livrou diversas e diversas vezes e despedaçou plenamente o jugo. Por isso, vamos tirar o jugo do maligno de nossas vidas, nossas famílias, células, equipes e sermos livres para termos um ano de vitória em nome de Jesus. Todos os projetos, eu coloco Jesus na frente. Deus abençoe o Senhor. Glórias a Deus, vamos continuando com as nossas entrevistas nesse 4º dia de campanha maravilhosa realizada aqui na Igreja Evangélica Avivamento para as Nações. E vamos ouvir esse casal abençoado aqui do nosso ministério, o líder estratégico Paulo e a sua esposa, também líder estratégica, Jacira. Vamos ouvir o que eles têm a falar dessa campanha e também de bênçãos recebidas em anos anteriores com também esta campanha. Graças a Deus, que a paz seja convosco. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus por fazer parte de um ministério tão abençoado, né? São 16 anos que a cada ano que passa a gente se fortalece mais, né? Trabalhando com seriedade, né? Com responsabilidade, com amor e dedicação a esse ministério que tudo tem feito por nós, né? Então, estamos também levando nossos discípulos a ter responsabilidade, a ter um compromisso verdadeiro com a palavra de Deus, né? E nessa campanha aqui dos 12 dias, estamos aqui no 4º dia, graças a Deus, né? E cada dia é uma experiência sobrenatural nas nossas vidas. E isso eu quero passar para os nossos discípulos, também para os meus filhos, né? Que temos lutado também para que eles façam parte e se envolvam em tudo que diz respeito ao ministério. Então eu agradeço a Deus, em primeiro lugar, agradeço aos meus apóstolos, Rovilson, a apóstola Cristiane e os irmãos que têm nos ajudado nessa luta maravilhosa que é de conquistar e ganhar almas para o reino de Deus. Amém. Glórias a Deus. Vamos ouvir agora também a líder estratégica Jacira. Amém. Paz seja com todos. Amém. Assim como meu esposo disse, estamos muito felizes de estar aqui, fazendo parte desse avivamento, desses 12 dias que tem nos trazido força para lutar e para também incentivar aqueles que estão chegando. Temos reunido nossa célula mais cedo, orado com eles e temos visto o amor de cada um e a atenção também para estar envolvido. E nós agradecemos ao apóstolo por mais esse ano, por todos esses 12 dias que vai acontecer nas nossas vidas, que nós sabemos que vitórias nós vamos ter para contar. Amém. Glórias a Deus. Essas foram as palavras do líder estratégico Paulo e também da líder estratégica Jacira. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Vamos ouvir mais um casal abençoado aqui do nosso ministério, também líderes estratégicos, Leônidas e Iraneide. E eles vão estar falando um pouquinho a respeito desse 4º dia de campanha, o impacto sobre a família e também sobre a célula. Glórias a Deus. Primeiramente agradecemos ao Senhor Jesus Cristo e aos nossos apóstolos pela oportunidade de podermos estar participando de mais uma campanha dos 12 dias. Hoje, já estando aí no 4º dia, para nós é motivo de muita alegria estar trazendo aí os nossos discípulos a participarem, a ter um crescimento, aprendendo mais sobre a palavra de Deus. Isso é muito gratificante para nós. Glórias a Deus. Vamos ouvir também agora a Iraneide, o que ela tem a falar sobre a respeito do impacto sobre a família. Amém, glória a Deus. Só tenho a agradecer também, né, nossos apóstolos e nossa família está aqui toda participando, né, da campanha dos 12 dias. Para nós é muito gratificante, né, a nossa célula também está aqui participando, entendendo a palavra de Deus, chegando cedo para reunir a célula. Para nós é muito gratificante. Só tenho a agradecer a Deus, primeiramente, e a vida dos nossos profetas pela oportunidade, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Você acabou de ouvir mais um casal abençoado aqui do nosso ministério, nessa campanha maravilhosa dos 12 dias.
Glórias a Deus, continuando com as nossas entrevistas, nesse 4º dia de campanha, temos aqui mais um casal que estará falando conosco, são líderes estratégicos do nosso ministério, o líder estratégico Danley e a sua esposa também, líder estratégica Lucy Cláudia. Eles estarão falando conosco a respeito da campanha. O Danley é um líder que está ali à frente do núcleo de Parelheiros e ele estará falando um pouquinho do trabalho que tem sido feito para incentivar os discípulos a estarem todos os dias aqui na campanha dos 12 dias. Amém, glória a Deus. 2020, o ano da santificação. Essa campanha é importantíssima no decorrer do ano, né? E estamos motivando, estamos lutando para não somente as pessoas, os embrionários, não somente as pessoas que estão frequentes, mas também os avivalares, né? Estamos lutando para que todos eles possam estar presentes nessa campanha maravilhosa que representa o ano da santificação. Amém? Glórias a Deus. Lucy Cláudia, que você pode estar falando um pouquinho também sobre o trabalho feito nos cultinhos durante a campanha. Amém. Nos nossos cultinhos, nós estamos também trabalhando o mesmo tema. Então, todas as ministrações que nós estamos tendo aqui para os adultos, todas as crianças, elas também estão recebendo, mas numa linguagem ali para que elas possam entender. Estamos usando vários recursos visuais para que elas possam entender também e viver um ano da santificação. Glórias a Deus. Esse foi mais um casal abençoado do nosso ministério que esteve nos abençoando aqui a respeito da campanha dos 12 dias. Você quer ficar por dentro das novidades do nosso ministério? Então curta a nossa página oficial no Facebook, Igreja Evangélica Avivamento para as Nações. Lá você confere tudo o que vai acontecer em nosso ministério. E para você que é jovem, também pode nos acompanhar em nossa página, Aviva Jovem Oficial, ou pelo nosso canal no YouTube, TV Aviva as Nações. Ministério Avivamento para as Nações, conectando você no trono de Deus. Aleluia. Então, meu amado, nós vamos estar falando nesse programa e também no próximo programa sobre o chamado de Joanas. Então, aqui no livro de Joanas, capítulo 1. Então, vamos lá. A palavra do Senhor veio a Joanas, filho de Amitai, com essa ordem. Então, você vê aqui que Deus já determina aqui uma ordem, né? Eu pergunto muitas vezes, será que Deus deu uma ordem só a Joanas? Será que foi só a ele? Por exemplo, quando nós lemos Mateus no capítulo 28, a partir do versículo 19, Jesus ali dá uma ordem, o ide, o verbo é uma ordem ali. Então aqui Deus deu uma ordem a Joanas. Aí você fala, amor, o que tem a ver a Joanas com Jesus? A Bíblia para mim é uma só. Né? A Bíblia para mim ela não é para eu ficar contando historinha, achando bonito aquilo ali, admirando. Né? A Bíblia é um livro, tanto é que a Bíblia é uma espada. Lá em Hebreus diz que ela é uma espada. Ela é um martelo também que esmiuça a penha. Então não é algo para a gente ficar brincando, não é algo para a gente ficar ali simplesmente admirando. A Bíblia é algo que te coloca, né, para você tomar uma posição. Se verdadeiramente você entregou a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, todos nós fomos chamados, né? Nós somos chamados para algo. Não é só para eu ficar, por exemplo, dentro de uma igreja, fazer parte de um grupo dentro de uma igreja, ser um religioso, frequentando os cultos. Deus nos chamou para algo muito grande. Né? Então, aqui, por exemplo, no chamado de Joanas, Deus deu uma ordem a ele. E diz assim, vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Então, além de Deus dar uma ordem, ele diz assim, vá depressa. Porque as únicas pessoas na terra que podem, por exemplo, evitar uma tragédia com relação à ira de Deus somos nós. E isso não parou ainda. Se nós pegarmos, por exemplo, nós que somos líderes dentro da igreja, você que é um líder de célula, você que é um missionário, muitas vezes você chega numa determinada casa, aquela casa está debaixo de uma ira, está debaixo de uma maldição. Tanto é que lá em Provérbios diz que a maldição está na casa do ímpio. Então, aquilo ali está a ponto de ser destruído, de ser arruinado.
Então você chega como um profeta de Deus ali, e aquilo ali começa realmente uma mudança muito grande naquela casa. Isso aconteceu conosco. Quem nós éramos? Quem nós éramos? A ira de Deus estava sobre nós. Né? A ira de Deus estava sobre nós. E Deus usou alguém para chegar ali e mudar aquela situação. Então, claro que uma posição, né, a partir do momento que a pessoa toma uma posição de receber Jesus Cristo, de aceitar no Senhor, de se arrepender, claro que Deus muda aquela situação. Tem mudado de centenas e milhares de pessoas em toda a terra. Não chega um profeta de Deus. Então, por exemplo, primeiro, a ordem nossa, né? Nós poderíamos mudar. Nós vemos aí muitas discussões, debate, como que nós poderíamos mudar a sociedade, isso daqui, né? A filosofia e os sociólogos e tal, mudando. Jesus pode mudar. Através de quem? De mim e de você. Então, lá dentro da sua igreja mesmo, dentro da sua comunidade, quantas pessoas estão ali? Se você perguntar uma, você vai ver que quando eles abriram a sua casa, abriram o coração e receberam Jesus, ali houve uma mudança. Houve uma mudança naquela família. Então, Deus usa aqui, né, fala com o profeta Jonas, você vai a Nínive, porque a sua maldade tem chegado diante de mim. Claro que ali era uma cidade. Mas será que é só uma cidade? Não, dentro das casas mesmo, dentro dos locais onde as pessoas moram, ali tem uma maldade muito grande. E a bênção de Deus chegando naquele local, através do arrependimento, aquelas pessoas mudam. Então, primeiro Deus chama Jonas e fala a ele, olha, você vai depressa. O que ele fez? Versículo 3, mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. Então, aqui você vê uma ordem de Deus a uma cidade que estava ali, por exemplo, debaixo de uma sentença de Deus, que Deus iria destruir aquela cidade, que aquela maldade chegou até Deus. E Deus envia um profeta, aquele profeta pode mudar aquela situação, como nós podemos mudar a situação de um lar até de uma cidade. Né? Nós podemos mudar, até de países. Nós vemos homens no passado e também até no presente, que eles estão clamando a Deus, buscando a Deus para mudar a situação ali naquela cidade. Não é a política que vai mudar, mas a palavra de Deus. Quando as pessoas entendem o projeto de Deus, começam a clamar, Deus começa a mudar a situação naquela cidade. A maldição começa a sair daquele local. E a bênção de Deus chegando. Isso pode ser em nível, né, individual, pode ser em nível familiar, pode ser de sociedade. Então a palavra de Deus chegando. Então Deus dá uma ordem a Jonas. O que ele faz? Ele foge do propósito de Deus. Ele vai para Tarsis. Ele entra naquele navio e ele sai ali do propósito de Deus, da ordem de Deus, e pega outra direção. Esse é o perigo da nossa vida, meu amado. Quando Deus coloca algo para eu fazer, seja lá dentro da sua igreja, né, num grupo missionário, Deus colocou ali algo para você fazer. Claro que Deus usou ali o seu pastor, usou outra pessoa para, né, te dar algo para você fazer. E de repente você foge daquilo. Isso pode trazer um problema muito sério para a sua vida e também para o ambiente onde você vive. E a Bíblia mostra isso daqui. Então vamos ver o que aconteceu depois que Jonas ele sai ali do propósito de Deus. Então no versículo 4, o Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar e caiu uma tempestade tão violenta que o barco começava a arrebentar-se. Então veja bem, Jonas estava naquele barco.
né, saindo do propósito de Deus. Deus manda ali um vento para, né, mexer com aquele. O vento estava arrebentando. E por que estava acontecendo essa tribulação? Porque Jonas estava saindo do propósito de Deus. Muitas tribulações, amado, muitas situações que nós vivemos, que muitas vezes você deixou o ministério, você que está me assistindo agora, deixou o ministério, né? Depois que você deixou o propósito de Deus, o chamado de Deus, nunca mais acabou a tempestade na sua vida e provavelmente não vai acabar enquanto você não se arrepender. Seja lá, né, aquilo que Deus colocou para você fazer. Então Deus coloca algo para você fazer, você foge do propósito e muitas vezes acha que isso daí vai ficar, né, barato. Um dia a conta chega para você pagar. É certeza absoluta. Eu tenho visto isso daí, tanto na nossa igreja, como, né, por onde nós passamos até hoje, ministrando em outras igrejas, outros ministérios, pessoas relatando para nós, que depois que, por exemplo, deixou aquilo que era para fazer, que foi um chamado de Deus, aquilo ali descambou, houve uma tempestade terrível. E quem soprou isso daí? Foi o próprio Deus. Isso daí não tem oração nossa de pastor, não tem oração. Você pode andar o mundo inteiro que não vai ter oração que vai mudar essa tempestade, a não ser o arrependimento da pessoa, né, que deixou o propósito de Deus. É se arrepender daquilo. Então, a gente vê algumas coisas muito interessantes aqui que abrem, né, um leque de muitas vezes você encontrar famílias, né? De repente, aquela família, não dá para você orar por mim, porque lá em casa nós estamos vivendo um tormento muito grande, uma luta terrível, já tem anos, aí você vai ministrar na vida daquela família. De onde você veio, né? Por que está acontecendo? Então, todo problema tem uma causa. Nós não podemos ficar tratando só o problema, nós temos que tratar a causa daquele problema. Então nós vamos ver algumas coisas interessantes nesse livro aqui, né? Vamos ver, versículo 5. Todos os marinheiros ficaram com medo e cada um clamava ao seu próprio Deus. Claro que numa situação, né, de desespero, numa situação de morte, eles vão clamar tudo que tem direito. Tudo que tem direito. Imagina você em alto mar, barquinho ali numa tempestade cruel, num vento cruel, o barco se despedaçando. Né? Uma situação ali de morte. O cara vai clamar para tudo que tem direito. Né? E atiraram as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Né? Então, né, vamos tentar fazer alguma coisa aqui para ver se resolve. Né? Muitas vezes nós queremos tentar, né, alguma coisa ali para ver se resolve aquilo, mas o problema estava em Jonas, porque ele tinha deixado o propósito de Deus. E quando nós deixamos o propósito de Deus, nós fugimos daquilo que Deus pediu para eu fazer, é tormento. Tem gente que fica mudando de igreja, né? Passa nas igrejas todas da cidade, depois até muda de cidade, mas o tormento, o vendaval não muda. Não muda. Não. Nós precisamos, né, reconhecer aquilo. Então vamos ver outras coisas aqui. Vamos lá. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão, se deitara, dormia profundamente. Então você vê, a pessoa, diante daquela situação, ele tinha perdido até a sensibilidade, né? A pessoa, quando foge do propósito de Deus, ela vai perdendo a sensibilidade, vai perdendo aquele temor. E muitas vezes pessoas que vivem ali próximo a ele, que está sofrendo, e muitas vezes não sabe nem por que está sofrendo, mas tinha uma causa ali. A causa era um homem que tinha deixado o propósito de Deus. Isso aqui é um conselho meu, meu amado. Nunca deixe, nunca fuja daquilo que Deus colocou na tua mão. Nunca.
Então, meu irmão, aquilo, né? Está com depressão, está com isso, está com aquilo. E por que de tudo isso? Eu pergunto, será que essas pessoas têm realmente usado as vitaminas da palavra de Deus, que é a oração, jejum, leitura diária da palavra de Deus, aquela devocional, você e Deus, será que faz? Hoje parece que não está em moda mais, né? A moda é o celularzinho na mão, ficar vendo videozinho de bobagem, né? Ficar arrumando outras confusões. Então nós que somos homens de Deus, que temos um ministério, meu amado, então nós temos ali o alimento. Eu estou no ministério há 30 anos, meu amado, a gente tem uma luta aqui, nós estamos aqui em São Paulo, aqui num barril de pólvora, mexendo com todo tipo de pessoas, nós vivemos em comunidades, em situações assim, muitas vezes alarmantes, mas é o Senhor que dá graça para nós, é o Senhor que dá força para nós. Ministério não é você ficar deitado numa rede, né, balançando, não. Isso as pessoas têm se colocado de uns tempos para cá, no ministério é isso, é aquilo, aquilo outro, por isso que nós estamos vendo como que está, né? Mas ministério, o Senhor nos renova a cada dia. Isaías 40, né? 30 a 31, o Senhor nos renova. Se não for renovação do Senhor, amado, não existe outras possibilidades. É a renovação do Senhor, a graça do Senhor, quando nós entramos ali debaixo da graça dele, ali no nosso quarto, né, de oração, igual diz lá em Mateus 6, nós colocamos diante do Senhor os nossos problemas, as nossas situações, nós saímos daquele local com um vigor muito grande, transformado, renovado. É isso que nós precisamos. Não fugir daquilo que Deus colocou para você fazer. Porque quando nós fugimos, nós trazemos para aquele ambiente, né, que muitas pessoas, muitas vezes de família, né, até onde você trabalha, pode estar tendo problema porque você fugiu da presença do chamado de Deus. Não está dizendo que você desviou, mas fugiu do chamado. Não fuja do chamado. Aquilo que Deus colocou para você fazer, leve para frente. Né? Ele vai te dar força, vai te dar poder. O poder de Deus é maior de tudo que nós podemos ver e ouvir. É Ele que nos dá. Foque em pessoas vencedoras, pessoas que estão fazendo, né, que realmente luta pela causa do Senhor. Quero orar por você, meu amado. No próximo programa nós vamos prosseguir e não fuja daquilo que Deus colocou na tua mão. Senão você vai trazer tempestade e vendaval para onde você vive. Depois nós vamos falar com você, nós moramos aqui em São Paulo, a gente muitas vezes tem contato com pessoas que moram debaixo de viaduto, 90% ali são pessoas que já foram missionários, pastores, fugiram do propósito de Deus. Né? Pessoas na penitenciária, até no hospício. Né? Não vamos, né, renunciar àquilo que Deus colocou para nós fazer. Vamos renunciar à nossa vida. Né? É isso que nós precisamos. Momento de oração com o apóstolo Rovilson. Pai querido, eu coloco diante de Ti essas vidas, ó Deus, das pessoas que muitas vezes, ó Deus, deixam Teu chamado por um motivo banal, Senhor. E de repente começa a acontecer, ó Deus querido, vendavais, ó Pai, problemas seríssimos até com a família, porque renunciou aquilo, ó Deus querido, a coisa mais preciosa dessa terra, meu Pai, que é o chamado, Senhor. É uma honra, Senhor Deus, quando nós recebemos o Teu chamado, Senhor. Como é uma vergonha quando nós deixamos, ó Deus querido, de Te obedecer, meu Pai, seguimos as nossas vidas, as nossas ideias, ó Deus. Tenha misericórdia, meu Pai. Essa pessoa possa estar voltando, Senhor Deus, a abraçar o chamado, meu Pai, em nome de Jesus. Próximo programa nós vamos continuar com esse tema, meu amado, em nome de Jesus. Você quer ficar por dentro das novidades do nosso ministério? Então curta a nossa página oficial no Facebook, Igreja Evangélica Avivamento para as Nações. Lá você confere tudo o que vai acontecer em nosso ministério. E para você que é jovem,
também pode nos acompanhar em nossa página, Aviva Jovem Oficial, ou pelo nosso canal no YouTube, TV Aviva as Nações. Ministério Avivamento para as Nações, conectando você no trono de Deus.